queridos! Antes de mais nada, gratidão por estar aqui assistindo esse conteúdo. Eu estou passando aqui rapidinho para te lembrar de curtir agora esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos incríveis que eu disponibilizo gratuitamente aqui para você, combinado? São técnicas, grandes sacadas e reflexões que com certeza vão mudar o rumo da sua vida. E se você gostar do vídeo, vale compartilhar também, hein? Agora dê um play e aproveite mais um conteúdo transformador. Um beijo de luz. Olá, bem-vindos ao Ourives Cast, o podcast da Elaine Ourives, que já começa diferente. Nossa proposta, gente, é algo realmente incrível, que eu tenho certeza que você vai curtir muito. Porque nada melhor do que aprendendo com o que os outros fizeram. E essa é a minha experiência. Eu cheguei onde eu cheguei, parte disso, a inspiração, ouvindo histórias de sucesso de pessoas que me inspiraram. O que essas pessoas fizeram? O que transformou a vida delas? Como que elas fizeram? Afinal de contas, essas pessoas são seres humanos, são seres de luz igual a você. Passaram pelos mesmos problemas que você. Então, o nosso podcast, o Ourives Cast, ele também tem essa proposta de te inspirar através de pessoas que brilharam, pessoas que passaram pela dor, transformaram suas vidas, conquistaram uma vida incrível, seja ela qual for, porque a vida é incrível quando vemos a vida com um olhar de gratidão, com um olhar de consciência, com um olhar de propósito. E é isso que o Ourives Cast quer mostrar para vocês, que é como que a história dessas pessoas, que são meus alunos, podem inspirar a tua vida, a tua nova vida a partir de agora. E para isso eu tenho como convidado Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo, nós vamos conversar sobre ele, principalmente o que ele fez, aonde ele estava quando ele me conheceu. Afinal de contas, nós temos a impressão que todos os médicos, eles já são ricos desde o vestibular. Ricos eles são! Ou seja, eu vou mudar minha frase aqui, eles já são muito bem-sucedidos desde quando entram na faculdade. Então vamos conversar sobre essa transformação, se essa realmente é a realidade, ou qual que é a realidade realmente de quem vem da medicina, como que eles também se transformam as suas emoções em propósito, em conhecimento, em carreira, em dinheiro, em prosperidade. Lindo, né? E eu tenho aqui a Cristina Lin. A Cristina Lin, minha aluna querida, também nós vamos conversar sobre ela. A Cris, que é empreendedora na área de marketing digital, na área de marketing ali. E a irmã da Cris, a Yalin Lin. As manas são de Taiwan, que orgulho, né, gente? Vocês vão ver pelo sotaque delas falando. E vamos começar falando sobre materialização de sonhos. Então eu quero saber de vocês aí, falando de cocriação, de criação na realidade, o que foi a maior experiência sonhando em algo, ou seja, a cocriação que vocês tinham lá, quando fechavam os olhos, o que vocês estavam desejando, que fazia o coração vibrar, e a materialização disso. A primeira, vamos lá para a primeira, aquilo que vocês estavam visualizando e viram acontecendo, esse processo de materialização, como é? É como perdemos os primeiros quilos, né? Quando estamos num processo de emagrecimento, nossa, a calça aqui já tá fechando, eu estou vendo o resultado, usando uma analogia. Vamos lá, quem começa? Vai lá, Cris. Daqui é uma cocriação, com certeza. Materialização, você tá aqui, tô te vendo, eu te toquei. Pra quem nunca teve um propósito na vida, poder viver do propósito e poder estar aqui falando com a mestra, maior cocriação. Que lindo. Tô toda arrepiada. Uhul! Muito bom, vai lá. E a Lin, qual que é o teu? O que você fechava os olhos lá, fazia teu coração vibrar e de repente você está vendo, poxa, isso é real. Isso está acontecendo, isso é realidade. Elaine, a minha gravidez. Ai, que lindo. Meu holo baby. Meu holo baby. Que lindo. Elaine, eu levei mais de 4 anos para tentar engravidar. Eu comecei a tentar o processo de gravidez aos 35. Eu não consegui engravidar. Eu fui para um médico especialista, fiz 4 fertilizações in vitro, não deu certo. Fiz cirurgia de endometriose, não deu certo. Fiz inseminação, não deu certo. Meu primeiro médico tinha falado que eu não ia conseguir engravidar, que eu tinha que usar um óvulo doador, porque eu não tinha mais óvulos. Eu não ia conseguir engravidar natural. Mudei todo o meu pensamento, comecei a fazer óvulo, cocriação. Cheguei a engravidar antes de fazer óvulo, mas eu perdi. Então, a dor de você conseguir finalmente engravidar e ver o bebê perder foi muito dolorido. Mas veio a Lucine, eu assisti todos os capítulos. A minha irmã fez o Holo 7 e eu vi a transformação da minha irmã.
quando eu vi a transformação dela, eu falei assim, eu vou fazer olo. E na hora você abriu a vagas extras. E minha irmã, na hora, imediatamente comprou pra mim. No primeiro dia que eu comecei o meu primeiro ciclo, Elaine, desceu minha menstruação. Eu fui fazer de novo um tratamento com o meu médico. Durante o processo do tratamento, perdemos a janela da inseminação. Meu médico ficou extremamente chateado. Mas eu estava fazendo a técnica Hertz todos os dias da forma como você ensinou. E nesse processo eu aprendi a entender que eu sou merecedora. Que até então eu achava que eu não era merecedora de ser mãe. Porque tinha tantas outras coisas na vida que eu não ia, eu não ia merecer ter mais um bebê na vida, uma bênção tão grande. E eu consegui aprender a limpar minhas crenças. A técnica tirou toda a minha ansiedade. E eu comecei a entender que eu era merecedora. E eu soltei. Aquilo que você falou é tão difícil, Elaine, mas você conseguiu me ensinar a soltar. E nesse de soltar, durante todo o processo, eu imaginava, eu visualizava teste de gravidez positivo, eu imaginava meu exame de sangue com beta-HCG positivo, eu imaginava meu primeiro exame de ultrassom com o coração do meu bebê batendo, eu imaginava ele crescendo nos ultrassons, eu imaginava minha barriga crescendo, eu visualizava eu segurando ele no colo na varanda do meu apartamento, vendo a paisagem, eu visualizava eu com ele num bebê conforto no carro, meus 2 cachorrinhos no meu colo e a gente viajando com meu marido, cantando, tudo. E Elaine, isso aconteceu. Embora eu tenha perdido a janela da inseminação, eu engravidei natural naquele mês. Nossa, que incrível. Meu médico não acreditou, meu marido não acreditou, mas eu tinha certeza que eu estava grávida, graças ao seu curso, graças à sua técnica. Que lindo. E esses dias eu estava vendo, né, lembrando todo o histórico, e a gente estava viajando um fim de semana com minha irmã, inclusive minha família toda, e estava exatamente a cena que eu imaginei. Meu bebê no bebê conforto, eu no banco de trás com meus 2 cachorrinhos, meu marido dirigindo. É incrível como essa imagem, ela vai acontecer em algum momento e você vai, cara, a imagem que eu enxergava. Foi. A imagem que ele enxergava, é incrível. Eu só conseguia dizer gratidão, gratidão, gratidão. Isso é real, isso está realmente acontecendo. Sou muito grata. Que legal, que lindo. Só para complementar, quando você fazia as técnicas, tanto nos cursos ou nas aulas gratuitas, técnicas poderosas, eu fechava o olho, eu imaginava eu e você no palco. Isso aqui é um palco. É um palco. Só que imaginava além, né? Palco lá em Taiwan, como sempre te diz. Mas logo vai se realizar. Que legal, que lindo. É, muito legal. E aí, Rô, fala aí você. Fala uma delas. Claro que a gente tem muitas, a gente vai falar sobre muitas outras. Mas qual é aquela impactante, assim, lá do começo, que era uma visualização, materializou? Então, primeiramente, gratidão, gente. Compartilhando é uma sequência quando você entende essa estrutura, mas uma em cima dessa pergunta que você fez agora pra gente me veio muito claro porque, muito parecido com a Cris, uma das primeiras coisas que me chocou no holo foi perceber que eu não tinha sonho nem meta. Eu fui atraído pelo conhecimento, inicialmente, foi o que me atraiu. Mas é isso, a Elaine, você que vai, ou que já conhece, ou que vai conhecer, ela deixa muito claro que ela não vai te ajudar a você achar teu propósito, a sua meta. Você já tem que vir com uma. Porque é uma estrutura. Não é ela que vai sonhar por você, não é ela que vai acessar por você, ela vai te ensinar uma estrutura. Então, pra mim foi muito chocante. Então, eu caí numa vala, já tava na vala, caí mais outra vala, assim, meu Deus, eu não tenho sonho, meu Deus. Que isso, que vazio, nossa, que pessoa fútil. Me joguei em autoculpa. Então, na minha cabeça é assim, eu me colocava em desafio. Então, eu comecei em coisas pequenas. Falei assim, já que eu não tenho meta, eu vou começar então, já que é cocriação de matriz de realidade, é isso, eu posso aplicar em qualquer coisa. Então, eu vou começar aplicando em coisas. E eram coisinhas que foram aumentando meu grau de confiança, só que teve uma muito específica em cima dentro dessas iniciais. Tava começando, então eu entrei em catarse, as coisas desmoronando na estrutura que estava. E eu lembro direitinho, era um domingo. Eu tinha dado plantão 24 horas, eu estava, saindo do plantão 8 horas da manhã de um domingo, era feriado, e eu tinha colocado pra mim que eu ia viajar, eu ia pegar praia, sair daqui 24 horas sem dormir, virado em trabalho, que a gente, dentro desse assunto, quando a Elaine falou da medicina. Então, eu tava indo, meu pneu, no meio, eu saindo na esquina, meu pneu começou a murchar. Aí nisso assim, minha mente estava inteira negativa, né? Eu falei assim, isso! Eu comecei desesperado. Agora que eu tenho tempo pra eu poder relaxar. O pneu, eu entrei, num caos mental de desespero. Eu lembro direitinho, eu parando, começando a fazer hertz. Era um domingo, já era em São Paulo, falei pra vocês, feriado. Tava tudo fechado. Tudo fechado. Eu falei assim, o que eu vou fazer? Tinha comprado coisas e blá, blá, blá. Eu vi desmoronando a realidade, assim, na minha mente.
Aí eu respirei, eu parei, eu lembro direitinho de eu silenciar e eu visualizar eu entrando dentro de um borracheiro. Dentro de um borracheiro eu entrei, peguei o pneu, colocando no carro. Foi essa visão. Eu parei o carro, encostei ele no meio da rua, do ladinho, e visualizei. E tinha um posto na esquina. Aí cheguei no posto, assim, vocês teriam algum mecânico, alguém próximo? Aí o cara, não. E nisso me passa um cara do lado, assim, ó. Ah, eu tenho aqui do lado, hoje eu não trabalho, mas você quer que eu abra e pra gente ver teu pneu? Eu dei um berro, falei assim, o quê? A gente entrou e eu vi exatamente esse desdobramento da cena e eu com o pneu chorando, eles não entendendo nada, eu chorando assim, ó. Meu Deus, isso é real, isso é muito real, isso é muito real, muito real. Falei assim, o que foi? Meu Deus, plasmou um pneu, você não tá entendendo, ele não entendendo nada. Ele que eu, toma, moça, até paguei mais. Assim, eu falei assim, não, fica tranquilo, toma. E aí minha mente, a partir foi exatamente desse momento oficial que aí minha ficha entendeu. Foi assim, na verdade é a mente que plasma essa imagem que você tá vendo. Não é o contrário, um evento de causalidade, você refém de não saber, só viver, não. E aí foi em cima disso que aí as coisas começaram todo o fluxo, mas eu consigo dizer que nesse início foi o pneu. Mais ou menos o que, Rô? Tu lembra quanto tempo de curso, assim? Exatamente. Eu tava no 10º dia do primeiro ciclo. Bem no começo. 10º dia do primeiro ciclo. Entendeu? Então, já tava acontecendo, mas ainda não entendia. Porque eu tava vivendo todo o caos da mente de ela sair. Nossa. Que legal. É bem isso, né? Vai colocando pequenos pensamentos. Ainda mais o Rô que comentou, tipo, não tinha sonhos, né? Eu não tinha sonhos. Então, imagina ter um sonho realizado, mas eu não tenho. Então, começa com a mudança de comportamento, a mudança de postura, pequenos desejos que são intenções, que são metas. E a partir daquilo eu vou percebendo que o universo está se movimentando de acordo com aquilo que eu estou pensando, né? E no nosso dia a dia isso acontece o tempo todo. São várias coisas que acontecem realmente no dia a dia. Deixa eu perguntar para vocês, dentro desse contexto, e vocês podem ir, né, se pega aqui uma conversa como você trouxe de volta, podem ir falando. Quais os desafios que vocês enfrentaram? Porque quando a pessoa começa, tem pessoas que desistem no intuito de isso aqui não funciona, porque vamos enfrentar desafios. O Roter falou, eu estava numa catarse, né? A catarse, para quem não sabe, é um processo de limpeza. A limpeza, explicando uma linguagem leiga, é a adequação da minha nova energia brigando com uma energia antiga. Então imagina que eu tenho uma energia antiga, modo de falar, eu tenho ali uma frequência antiga, predominante, caos, reclamação, julgamento, culpa, não merecimento, e eu sou formado disso. E aí, de repente, eu sou positivo, a vida é incrível, gratidão. Então, é mais ou menos, eu dou um exemplo de quando começamos a fazer uma limpeza, né? Vamos levantar as cadeiras, vamos tirar os tapetes, vamos varrer a casa. Então, naquele momento que alguém entrar na casa, em que as cadeiras estão para o ar, nossa, que bagunça. Mas é essa bagunça que está limpando e a casa vai ficar perfeita, tudo limpinho, todos os cantinhos limpos. Então, isso vai acontecer, que é essa adequação, esse alinhamento. E nisso acontecem realmente os nossos desafios, sejam eles quais forem, sejam do universo ao nosso redor, da circunstância ao nosso redor. O que vocês recordam dentro deste processo de vocês, do próprio treinamento ou iniciando esse estilo de vida como um holo-co-criador, como um co-criador da realidade e como desafios que vocês enfrentaram? Eu tive cocriação muito rápida, mesmo antes de ser sua aluna. Né? Você recorda que eu estava na UTI, Verdade. porque eu tive parto prematuro, que eu tive inflamação, e aí o médico falou, hoje você tem que tirar o bebê. E aí fiquei na UTI, só que eu tenho claustrofobia. Eu tô bem aqui. E aí eu lembrei que eu já te seguia e você ensinou, tenha gratidão. E tenha pensamentos positivos, atitude positiva. E eu comecei, então, a vibrar gratidão. Todo mundo que entrava no meu quarto, na UTI, eu agradecia, por mais que eu não podia comunicar, eu fazia isso. E aí, eu lembrei que tinha que também mentalizar a saúde. Tudo bem que eu estava na UTI, mas tinha que sentir que eu estava saudável. E aí, eu tenho, né, muita conexão com Mãe Kuan Yin. Aí eu fui mentalizar ela e apareceu você. E logo depois, foi muito rápido, de um dia para o outro, eu já recuperei. E era um caso super grave, porque depois que eu saí da UTI, o médico entrou no meu quarto e disse, nossa, eu achei que você não passava dessa.
E foi tão rápido, de um dia ao outro, eu já estava melhorando, fui pro quarto. Essa foi a primeira cocriação através de você. E depois entrei no Olo sem ter dinheiro, porque eu não sabia que eu estava zerada. Porque quem cuidava das finanças era meu marido. E o filho já nasceu, enfim. E ele me falou, olha, a partir do mês que vem a gente não sabe como viver. E eu fui atrás da minha amiga empresária para me dar um emprego. E ela negou. Na verdade, ela gostou, que ela sabia da minha expertise, ela gostou. Mas acho que por causa do valor que eu pedi, ela falou, não, Cris, infelizmente a gente não vai poder te contratar. E eu entrei em desespero. Criança pequena, bebê recém-nascido, e agora? E foi quando você estava lançando o Holocine pela primeira vez. Eu não tive dúvida, mesmo sem dinheiro, eu ia comprar seu curso. Eu lembro que eu fui no quarto, conversei com o marido. Marido, eu vou comprar o curso da Elaine. E ele super apoiou. No primeiro ciclo, eu já consegui um valor que pagasse o curso e ainda comprei 2 cursos para ela e para outra irmã. E logo depois, o que veio? Mais 2 conquistas financeiras, um valor bem razoável, que deu pra gente manter. Esse valor vinha do quê? Qual que era ali o teu trabalho? Não tinha nada a ver com o meu trabalho atual, que era a venda de um imóvel. Ah, tá. E era um imóvel de milhões. Eu recebi uma comissão por intermediar. E a proprietária me passou e o corretor me passou uma comissão também. Então, te mandei um print, né? Enfim, cocriações atrás da outra. Mas você perguntou do desafio. Justamente catarse. Durante os 3 ciclos, tudo bem, consegui essas cocriações, mas eu tive uma dificuldade aqui na mandíbula. ATM super forte, a ponto de não conseguir nem beber água, abrir a boca para falar um A. Parecia que estava me eletrocutando, esfaqueando, mas eu sabia que era limpeza. Então eu fazia Hertz, eu fazia Ho'oponopono, tudo para limpar. E aí eu consegui fazer meu primeiro lançamento. Inclusive, Elaine, você sabe que você me convidou fazer a live para dar depoimento, e várias alunas suas começaram a me seguir, e foi justamente, eu não falei na live, foi justamente na época que eu estava lançando o meu curso gratuito que chama Empreendedor do Zero, e várias delas vieram fazer esse curso, e algumas vieram fazer a mentoria comigo. Então eu consegui um faturamento através dessa live. Então o Rodrigo falou, a Elaine vai ensinar técnicas, cursos, ela não vai fazer isso por você. Mas para mim, você foi além disso. Mesmo inconscientemente. Você trouxe técnica para mim, ensinou para mim várias coisas. Porém, sem saber, você também me ajudou. Porque lembra que eu te falei que eu estava lançando outros especialistas, eu ficava só nos bastidores. Sim, recordo. Porque eu era muito reservada. E aí você estava lançando o desafio de 21 dias quando iniciou a pandemia. Aí você falou assim, para que eu consiga chegar até mais pessoas, eu preciso de vocês. Eu orientava isso, mas eu nunca fiz um story na vida. Eu fui fazer meu primeiro story para divulgar esse desafio, que você ia ajudar a levantar a frequência vibracional do planeta. E aí eu fiz o primeiro story, aí não parei mais, eu comecei a gravar vídeo. No primeiro vídeo já veio uma mentorada, que é uma aluna sua também, e por aí não parou mais. Então, você, além de ensinar essas técnicas, esses segredos, né, do mundo, você também me ajuda, mesmo sem saber. E a Aline? Elaine, acho que o maior desafio é manter a harmonia. Depois que eu consegui engravidar, que foi, sem dúvida, a maior cocriação da minha vida. Acho que nada que eu fosse cocriar agora, nem que eu virasse um Bill Gates, vai se comparar ao meu Holo Baby. Mas depois que eu engravidei, a gente meio que esquece um pouco, né? Aquele é o maior desejo, né? Foi, e daí eu tava, né, nessa de curtir minha gravidez, a maternidade, e a gente esquece de continuar trabalhando. Quando eu fui me ver, ano passado eu tava num nível, assim, caindo, uma decadência de novo, Elaine, que eu falei assim, gente, o que tá acontecendo, né? Questões de relacionamento com o marido, porque bebê atrapalha um pouquinho, né? Mas eu também, né, deixei cair a bola. A parte até financeira, que é até difícil de falar, porque eu sou
juízo, não deveria ter problemas financeiros, mas tem, né? E daí quando eu percebi que eu... Tem, né, doutor? E quando eu percebi que eu não estava mais segurando direito, porque eu não estava mantendo a minha harmonia, que eu percebi que eu preciso voltar a estudar, como você falou. Né? A gente tem que continuar trabalhando, continuar estudando, continuar treinando, lendo. E daí foi quando no fim do ano eu resolvi comprar o seu curso de alquimia. E também o Space 22. Elaine, o Space 22X é uma coisa surreal. Se você me dissesse, antes de eu ter comprado o Space 22, que hoje eu estaria aqui com você, eu não ia acreditar. Mas o Space fez uma mudança tão grande. Isso é legal a gente falar, porque todos nós, inclusive eu como treinadora, se você não estiver treinando, ou se não tiver na consciência, no radar, os princípios ou os mandamentos, sejam o que a gente chamar. Um exemplo, gratidão. Hoje de manhã até eu levantei, fui direto na janela e olhei para fora e fiquei agradecendo. Mas quantos dias anteriores eu não fiz isso? Porque você entra no piloto automático. Então, ontem, meu piloto automático, ele se tornou consciente. Porque eu percebi que eu estava com alguns comportamentos reclamando. Mas quem disse que eu percebi que eu estou reclamando? E aí, ou seja, eu estou avisando o meu cérebro e para voltar a ter aquele comportamento predominante. Porque é aí que está um detalhe. Nós sempre vamos voltar para a entropia. Vamos chamar de entropia, vamos chamar de qualquer coisa. Vamos chamar o caos. Nós sempre vamos voltar para o caos. Primeiro, nada está parado. Esse é o ponto principal para fazer esse comentário. Primeiro, nada está parado. Vamos falar sobre a lei do ritmo, a lei da vibração. Então, tudo está vibrando. Então, você nunca vai ficar onde você está. Eu posso estar... minha vida é incrível. Mas a tua vida não vai continuar incrível. Ela pode ser pior ou mega, ultra, super mais incrível. Mas, incrível, ela não vai permanecer. Então, hoje eu sou próspera. Você não vai permanecer. Daqui você vai para 2 lugares. Ou você fica milionário, bilionário, ou você perde tudo. Mas você nunca vai continuar lá. E as leis do universo, elas ancoram isso. Então, o que, por exemplo, é um benefício que eu tenho de continuar crescendo? Sabe qual é? O fato de eu dar aula. O fato de eu dar aula quase que todos os dias, fazer live todos os dias, ter que estudar todos os dias, faz com que eu continue crescendo todos os dias. Bingo! Então, e se eu não fosse uma treinadora, ok, eu só preciso ter a consciência de que eu preciso tomar banho todos os dias para ficar cheirosa. Eu posso ficar 1 dia, 2 sem tomar banho, mas 3 eu não vou poder ficar. Então, eu posso ficar 1 dia, 2 aqui relaxando maravilhosamente, não quero pensar em nada, não quero nem ser grata hoje. Eu tenho o direito de não querer ser grata, tá bom? Pode. Mas eu não posso passar de 3, 4 dias, 1 semana. Porque a minha mente, ela vai precisar o quê? A minha mente não tem vida. Não tem poder, não tem poder. Quem é o poder? Eu. Ela não tem vida própria. Ela não vai, acordou de manhã, ela vai me lembrar, olha, você precisa ser grata. É eu que preciso dar o comando. Então, a nossa mente, ela não tem poder. É eu que tenho. É eu que sou a consciência por trás do aparelho. Então, é eu que dou o comando. Então, quem dá o comando? Só quem é consciente. Quem é consciente? São os despertos. Só existem 2 lugares. Ou você eu costumo dizer, ou você é um holocriador, ou você é zumbi. Quem é o zumbi? Os zumbis são as pessoas que estão dormindo. Quem é o holocriador? É o desperto. Quem é o zumbi? É a vítima. Quem é o holocriador? É a pessoa que aumentou a frequência. Então, só existem esses 2 lugares. Então, é eu que estou no comando. Então, eu preciso. Então, a vida vai voltar, sim. Ela vai voltar. Ela não vai estar tão legal. Por quê? Porque ela ficou à deriva. Vamos imaginar um barco. O barco, ele foi andando. A correnteza está levando. A maré está levando. Ele está à deriva. E, de repente, eu acordei e agora eu estou no comando. Então, eu vou levar ele para onde... Não, a rota é essa aqui. Eu determino a rota. Então, eu posso deixar minha mente à deriva por alguns diazinhos, não vai afetar a minha realidade. Mas eu preciso lembrar que agora eu estou no comando. Agora vou determinar. Então, ela sempre vai voltar pra lá. Sempre. Por isso que as pessoas me falam, mas eu tenho que continuar fazendo curso? Sim e não. Vamos lá, sim, por quê? Você quer crescer mais? Você quer prosperar mais? Você quer ser mais feliz? Você quer permanecer mais feliz? Então, sim. Não, se tá bom a tua vida como está. Então, ok, pode ficar ali. Por quê? Porque você tem livre-arbítrio. Mas
Eu, Elaine, o que eu faria? Eu não vou parar de estudar nunca. Eu não vou parar de praticar. Eu não vou parar. Por quê? Porque eu quero crescer mais. Ao menos eu quero acordar todos os dias sendo mais feliz do que eu fui ontem. Sendo mais alegre do que eu fui ontem. Sendo mais harmonia do que eu fui ontem. Então, para isso, a minha mente precisa do meu comando. Então, sempre quando eu paro, eu vou, quer queira, quer não, num dado momento, voltar. Entenderam por quê? Porque a mente não tem poder. Sou eu que tenho. É a consciência que usa esse programa que manda nela. Vamos lá, aqui tem uma logomarca. O aparelho não tem poder de colocar essa logomarca aqui. Ele só vai projetar o que eu pedi. Vamos trocar de logo. Vamos trocar de logo. Vamos trocar de logo. Ele está respondendo ao meu comando, mas a TV está aqui para projetar a minha logo, mas ela não tem o poder de escolher a logo que ela quer. É uma consciência por trás que vai escolher. É a Elaine que vai escolher, é o produtor que vai escolher. Mas é a TV, modo de falar, é o aparelho que vai projetar. Nossa realidade é a mesma coisa. O aparelho é a minha mente. E o que eu vou vivenciar é aquilo que eu escolhi. É o que vai ser projetado. Só vou conseguir enxergar a realidade que eu decretei, que eu programei. O meu aparelho não pode escolher. Ele não tem esse poder. Deus não deu à mente este poder. Deu a quem? A nós. E quem somos nós? A consciência que está no comando. Entenderam? É a consciência. Por isso que tem pessoas que têm mente, mas não têm poder. O zumbi, a Matrix, a pessoa que está dormindo. Ela também tem a mente, mas ela não usa. Ela deixa com que a mente manda nela. Então, muito legal o que você falou, porque realmente isso acontece com a Elaine. Lógico, por que acontece com a Elaine? Eu posso ser a mestra, mas eu sou, antes de ser mestra, quem eu sou? Um ser humano igual a vocês. Então, o que me torna mestra? Apenas um detalhe. Como que eu uso a minha mente? Como que eu controlo ela? Como que ela executa aquilo que eu determinei? Então é como que eu programo ela que me torna a mestra. Mas o restante, as mesmas emoções de culpa, medo, angústia, é o que eu vou ter também. Mas como que eu vou vivenciar isso? É que é diferente. A Elaine tem ciúmes? Lógico. A Elaine tem medo? Lógico. A Elaine tem insegurança? Claro. Mas como que eu vivencio esses programas a partir do conhecimento que eu tenho é que me torna mestra. De repente alguém vai agir desse jeito. Eu tenho uma inteligência, uma consciência para agir de outro. Então, essa que é a diferença. Então, isso é muito legal você trazer, porque as pessoas acham, eu fiz isso e a vida vai seguir assim. Não é para ninguém. Nem pro iluminado, né? Porque o iluminado também está sobre as mesmas leis que regem o universo, sobre as mesmas emoções, e se ele está vivo, ele está aqui para evoluir todos os dias. Senão, eu costumo dizer, todas as pessoas do planeta têm crenças? Todas. Todas as pessoas estão aqui para evoluir? Todas, até o iluminado. Senão, ele escolhe não encarnar. Ele é um ser de luz que fica na 5ª dimensão. Aí eu crio uma analogia, né? Ele está olhando lá embaixo para a Terra, né? Lembram disso? E ele quer esbofetear os humanos. Então, como que não tá vendo isso? Pá! Né? Mas vamos lá, finaliza o que você estava falando sobre os teus desafios e eu quero passar a palavra pro Rô, porque eu sei que ele tá se segurando. Tô, gente, porque eu vou deixar aqui o meu protesto, entendeu? Eu sei que é um assunto que ele domina, ele tá louco pra falar. Porque eu tô aqui pra deixar meu protesto, gente. Anota aí pra você não esquecer o que você quer falar, vai lá, Elaine, então, eu acho assim, é exatamente o que você falou. Quando eu comecei a perceber que eu estava desandando, falei, não, agora eu preciso comprar alguma coisa da Elaine, preciso continuar fazendo os cursos dela, porque eu preciso continuar andando. E os cursos que daí você proporcionou pra gente... E viu como é mais rápido elevar a frequência, depois você já tem a base? Super. Tipo, Space, Elaine, 2, 3 dias, puf. O que você fez com o Space, assim, é sério, eu nunca fui tão disciplinada pra estudar essas matérias como eu tenho sido este ano. Ano de 2022, assim, esses 3 meses que passaram, eu comecei a falar, eu vou emagrecer. Porque depois que eu engravidei, eu fiquei com resíduo de peso, eu falei, eu vou emagrecer, eu vou usar as técnicas da Elaine. Elaine, em um mês, em 40 dias, aliás, eu emagreci 4 quilos. Usando suas técnicas, seus comandos, a persistência, a determinação que o Space 22 fez comigo. O Space me mudou, Elaine, mudou assim. O que você falou? Tem que ser pra ter. Então, eu me mudei. Minha irmã até vê, assim, as roupas que eu usava, como eu me porto, como eu me transformo, eu mudei. E se eu não tivesse mudado, eu não estaria aqui hoje, eu tenho certeza disso. Que lindo. Tô de prova, porque ela inclusive comprou o curso pra gente também, né? A outra irmã. Space 22 E aí, toda vez que a gente entrava na aula, ela, começou a aula. Que lindo. Muito bom.
Vai lá, Rô, você. Ele até anotou, ó, gente. Até anotei pra não esquecer, porque... É que eu conheço a mente dele. O que a gente quer falar vem, mas também vai rápido. Você não aí foi, passa pro Rô. O que eu ia falar mesmo? Ou seja, é tão rapidamente que ele veio e foi. Puxa de volta, Puxa vai de lá, volta. Rô. Não, a gente passa isso, gente, o dia inteiro. Eu tinha falado ali pra vocês que eu deixo também o meu protesto, porque é exatamente isso, gente. Isso que a Elaine acabou de falar pra vocês, quem tá no caminho, você que tá começando, você vê que ele não é linear. Mas depois que essa base tá estruturada, é um clique que em 5 minutos ela acabou de resumir anos da tua vida pra exatamente quando você entende esse processo que você sai do caos. Você tem que entender que é a primeira vez que você tá saindo disso na tua vida. É a primeira vez que a gente tá evoluindo dessa forma, desse despertar, dessa compreensão. Então, é como se você estivesse se conhecendo. Você nunca te ensinaram a mexer os dedos, te ensinaram a mexer a cabeça, te ensinaram a falar, mas nunca te ensinaram a controlar e a entender o que é mente. Então sempre foi caótico dentro de você, nunca te ensinaram nada, é uma coisa aleatória e desgovernada. Então, quando você entende este domínio e como a mente funciona, gente, é isso, é surreal mesmo, entendeu? Então, compartilhando com vocês o que foi o meu processo dessa dificuldade. Porque é isso, é o teu nível de resistência, porque a mente inicialmente ela está programada dentro de você para te boicotar. É algo dentro de você programado para te boicotar. É como se você entrasse num capacete, que nem aqueles óculos de realidade virtual, ou mesmo teu óculos de sol, só que esse óculos ele tá programado para ver teus pensamentos e te boicotar. Então, é todo um processo que a gente fala de desprogramação, mas o meu realmente também não foi linear. As duas minhas maiores dificuldades foi eu perceber que a minha mente era cega. E eu tive que entender essa cegueira, porque eu entrava em ponto zero e eu tentava acessar. Era isso, era tanto pensamento, tanta partícula, tanta dimensão, que eu não conseguia focar em uma. E de repente estava vendo duas, estava vendo três. E de repente eu não conseguia ancorar um sentimento de uma realidade. Então, no meu processo, ele foi muito, eu percebi, para limpar o caos. Entendam, na nossa realidade, isso que a Elaine falou, existe uma diferença entre as partículas que são do seu corpo, dentro da sua cabeça, e as partículas que são fora. O fóton, a luz, ele é ordenado para caos, ele é difuso. Então, significa que nós estamos numa realidade de caos. O que significa? Só existe um modelo dentro deste planeta que é de organização. Qual? Que é o ser humano, você. Você, vou dar um exemplo, imagina uma casa que está fechada 300 anos, que a Elaine falou, imagina que está tudo podre, está tudo mofado, e se tiver uma família vivendo durante 300 anos nessa casa, pode ser o acumulador que for, não vai ter organização, limpeza de lixo, você organizar, então a vida é um modelo de as células, metabolismo, não é? Só que a nossa mente está dentro desse modelo de caos, e foi isso que, ela falando isso agora, que foi isso. Eu fiz 4 ciclos de 63 dias. Eu falei pra Elaine, eu já fiz esse depoimento, você que tá chegando, que você já desistiu, ou você viu que isso não funciona. Quando eu fiz a primeira vez o ciclo de 63 dias, falei isso pra você, desmoronou tudo que eu tinha feito em 63 dias. Desmoronou. Eu sentei e chorei assim, ó, tipo, quando o filho chora e a mãe não vê. Sentei, chorei mesmo assim, ó. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Veio a fragilidade. Isso aqui é mentira, isso aqui não dá certo, essa louca, nossa, o que eu tô fazendo? Eu falei assim, opa, é isso que tá vindo na minha mente. Cada pensamento é um arquivo, então por que isso tá subindo em mim? Olha, eu falei assim, olha, insegurança, medo. Aí, de repente, não era meu foco. Então, eu tava acessando a realidade que não era pra eu acessar. Então, cada nível, você vai perceber que a sua mente é como uma cebola. Ela tem níveis. Então, o segredo é continuar, repetição, repetição. Por quê? Eu fazia, aí na minha cabeça, entendi, acabou, tá perfeito, vida resolvida. Imagina! É isso, se você não continuar, é como se cada dia fosse você nadar no oceano. Se você parar, você vai afundar. Tem que continuar nadando. E é isso que foi. Eu entendi que a persistência... E exatamente é você aprender a criar imagens na mente. E para mim, eu consegui entender meus poderes e essa compreensão através da escrita. Então, foi aí onde eu me entendi no processo do meu caos, que eu fui fazendo as técnicas e foi saindo o escritor. Foi saindo o meu trabalho, a consciência integrada em saúde, e muito do meu caminhar exatamente nesse desenvolvimento médico. Então, eu limpava, quanto mais eu limpava, mais aparecia. Quanto mais eu limpava, mais a visualização ia acontecendo. Quanto mais eu limpava, mais eu saía desse cego, dessa cegueira.
Porque é isso, eu percebi que teve... É isso que a Elaine fala, entendeu? É essa briga desse antigo com esse novo. Então, se não tivesse desmoronado, eu não teria me focado em acessar esta realidade. Não estaria aqui. Legal, vamos pegar esse gancho aqui do que o Rô falou, até para poder entender que vocês estão aí assistindo, vocês estão aí ouvindo, estão aí vendo, mas em que momento que essas histórias se cruzam, né? Ou seja, qual o momento que sintoniza a Elaine, que sintoniza o conhecimento, em que momento que vocês estavam? Então é isso que eu quero saber. O Rô falou um pouquinho, mas depois quero que o Rô fale mais, mas a pergunta é exatamente essa: em que momento que vocês acessam? Falou, enfim, o Alucine, mas qual era a situação que vocês estavam vivenciando? Porque quando você sintoniza algo, um livro, um treinamento, ele está respondendo às nossas angústias, às nossas perguntas, os nossos desejos. Se eu quero hoje, sei lá, tô pensando aqui num arquiteto. De alguma forma eu vou conhecer algum arquiteto, né? Alguma coisa vai sintonizar, porque é assim a criação da realidade. Então, como que chegou essa resposta? Em que momento que foi? Como que vocês estavam lá? Qual era? Vamos pra dor. Quem vocês eram quando me conheceram? Qual que era o sentimento ali? Qual que era a emoção predominante que vocês estavam vivendo a realidade pra hoje, assim, pra essa ponte? Eu estava vivendo isso? Claro que vocês falaram um pouquinho, só pra gente realmente ter essa clareza, né? Porque a gente foi passando, né? Viajando, ou seja, passeando por esses lugares. Me fala ali rapidinho, Cris, como é que é, no caso, essa ponte? Justamente como eu vivi durante 40 anos sem um propósito, estava muito frustrada. Só quem não tem propósito que sabe o que é isso. Uhum. E aí eu decidi que tinha que entrar no processo de autoconhecimento, treinamentos, enfim. E aí eu conheci muitas pessoas de sucesso e eu chegava em casa e eu não via sucesso dentro de casa. Uhum. E eu tava brigada com o marido e ele ficou muito angustiado, triste e começou a seguir algumas pessoas. Uma dessas pessoas é você. E aí ele me mandou um vídeo seu que tava falando justamente o quê? 3 consciências. Uhum. 3 mentes. Uhum. E eu, nossa, o que é isso que ele me mandou? Mas como ele nunca me manda nada, é algo importante. Eu preciso realmente assistir esse vídeo, mas eu não estava entendendo nada. Uhum. E aí eu tive que reassistir. E como a nossa situação não estava nada legal, aí você entrou na minha vida de vez. Comecei a te seguir, e aí foi assim, a gente estava num processo, nunca falei isso assim pra ninguém, só sabe, de separação. E engravidei. Olha, que incrível. E foi nessa história aí que eu tive que ficar internada, enfim. Então você veio só na minha vida. Várias vezes. No meu casamento, minha vida, né? Vida mesmo. E na minha vida financeira, porque eu posso sustentar meus filhos. Então, foi isso. Legal. E qual foi o teu? Helena, esse meu sobrinho, eu sou prova viva de que esse sobrinho veio para salvar a vida da minha irmã, a vida do meu cunhado e a vida da minha outra sobrinha. E esse casamento, essa família maravilhosa que ela formou. Ele é um ser iluminado. Tanto que o nome dele em japonês é iluminado. Meu cunhado, ele é japonês, então ele tem um nome japonês. É iluminado, então... 2 Allo Angels, eu falei, já vem na plataforma quântica. Allo Angels. Nossa, você vai ver. E como que a tua história sintoniza com a minha? Foi tua irmã? Foi minha irmã, Mas Elaine. como que você estava? Qual que era a dor? O que ela te indicou? Eu estava vibrando na vitimização, na inveja. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito, muito positiva. Minha irmã conhece. Anjo nesse planeta. Só que nesse período de tentar engravidar, de perder, de não dar certo a fertilização, cheguei um momento que eu falei assim, eu não quero mais ser mãe, e eu comecei a reprimir meu sentimento. De repente, quando a gente reprime muito as nossas emoções, né, elas voltam, uma força assim avassaladora. E eu comecei a vibrar inveja, raiva, vitimização, injustiça. Eu nunca te falei isso, mas eu cheguei a ter inveja do meu sobrinho. Porque eu queria engravidar, né? Quando eu percebi que eu estava nessa... Sabe o que é? Eu já estava com 43 anos e engravidei naturalmente. Imagina. Sendo que a primeira gestação era fertilização. Então, foi um baque muito grande, assim, pra mim. E daí, foi nesse momento que eu tava vibrando aquela, né, um turbilhão de sentimentos negativos. Minha irmã falou assim, olha, Elaine, quem é que é Elaine? Assista! E eu tava comentando com o doutor, né, eu assisti seu primeiro vídeo. Cada termo difícil, Elaine. Emaranhamento quântico, colapso de função de onda, né, doutor? Nossa, eu olhava assim, mas, irmã, o que significa isso? Ela, não importa, assista. Mas não tô entendendo, continua assistindo. Eu falei, então tá bom, eu tive que assistir umas 20 vezes o vídeo pra começar a internalizar
analisar esses termos. Mas eu estava nisso, Elaine. Eu estava vibrando num caos tão forte. E quando eu assisti o seu Holocene, que conheci sua história, eu falei, nossa, olha só a história dela. Ela foi pro fundo do poço, no fundo da alçapão. E hoje ela tá onde ela tá, fazendo um filme desses maravilhosos, inspirando o mundo. Então, acho que foi esse momento. Que daí eu vi também a mudança que minha irmã teve fazendo óleo. Eu falei, nossa, eu vou fazer também. E aí que começou essa minha jornada quântica. Que lindo. Rô, no momento que tu vê o vídeo, quem que era o Rô um dia antes, horas antes, as tuas angústias, tuas buscas, onde que você estava, o que você fazia, teu trabalho, como que estava lá? Quem era o Rodrigo? Eu entrei nele ontem, então tá muito recente. Foi exatamente um desdobramento ontem específico. Exatamente no dia que eu acessei você, eu lembro direitinho, eu tava sentado no computador e eu consegui entrar no holograma e desce no Facebook. Assim, quero aprender sobre cocriação de realidade em holograma. Então, o que me chamou atenção exatamente foi alguém usar a palavra cocriação e holograma numa imagem comercial. Assim, É que é interessante, né? Ele é o que conectou ele, mas é o que assustou ela. Se você não diz continua, ela não continua. Sim. Né? Cada um vem Olha pra como, uma por quê? Porque a cabeça, né? Ou seja, um cérebro mais racional, opa, conectei. O cérebro mais emocional, eu não entendi nada, não falou minha linguagem. Isso é bem interessante. Eu achava que eu era mais emocional, mas depois eu percebi no meu caminho que eu sou muito mente. Muito mente. Então eu achava que eu era emocional, não. Então, assim, muito acho que a Elaine conversou com vocês de início, né? Aqui dentro da realidade que a gente tem os profissionais, os personagens, as pessoas, né? Cada um dentro de um personagem, dentro de uma pessoa. Então, a gente vem muito com essa realidade de que médico, juiz, profissões ganham bem, mas que ele já é administrador, que tá tudo organizado. Você tá reclamando de boca cheia, né, filho? Nossa, mas por que não? Então, sempre essa comparação exatamente, de que automaticamente já deu certo. Então, eu vim de uma realidade que sempre até me formar, isso tudo deu certo. Eu até brinco, né? Assim, como é a minha vida? Até eu formar, depois de formado, meu primeiro dia de formado, assim, o Rodrigo, até eu formar aqui e é onde a história começa. Tem histórias incríveis de vida, mas são histórias que sempre deu tudo certo. Se acabava dinheiro, pai, dá dinheiro, eu quero viajar, ou pai, agora é isso, gente, agora vamos fazer. E sempre cocriava, assim, tipo, pensa, alguma coisa acontecia que dava certo, sempre. Até o dia que eu formar, que aí a bolha estourou, fez tac. E eu falo pra vocês, então, toda criação, né, a gente fala, cada um é única, toda mãe, toda família, famílias e mães de verdades criam exatamente num sentido uma mãe verdadeira, né? Mas toda criação tem seus pontos de desenvolvimento. Então foi isso. Foi uma realidade que sempre deu tudo certo e sempre fui sustentado. Só que eu lembro direitinho, desde o dia que eu entrei na faculdade. No primeiro dia, meu pai falou assim, minha função é te sustentar e te criar até o dia que você formar. No dia que você formar, a partir de hoje, vai ser empréstimo, ok? Eu falei, claro, imagina, vambora, 6 anos. Não tô lembrando nem que eu falei isso agora há pouco, imagina 6 anos depois. Eu lembro direitinho na formatura. Meu pai chegou com uma garrafa de whisky, vamos conversar? Eu, claro, maravilha. Eu falei assim, lembra daquela conversa lá atrás? A partir de amanhã, empréstimo. Eu falei assim, o quê? Eu não tô acostumado. Tipo, é droga? De repente, assim, tem que ter desmame. Não dá pra ficar diminuindo 50 devagarinho, pílulas por semana? Não. Então era alguém do interior que tinha uma mesada e de repente eu formei e vim trabalhar em grandes instituições de uma vez, assim, catapultado. Então, profissionalmente eu fui elevado, mas a administração vida foi assim, vai. Então eu fiz da minha cabeça, afundei dimensões, coisas. Então, quando eu me vi, eu falei, eu tava numa dívida de 500 mil reais, pesando 120 quilos, um fardinho de cerveja por dia, uma pizza por dia e um maço de Marlboro vermelho por dia. Fora festas, viagens, droga, tudo. Então, eu tava na beira do colapso e com todo esse conhecimento, eu olhava assim, não encaixava, então eu atendia Grabovoi, atendia o Soul, de repente dimensão, de repente isso, e via gente em volta. Porque a sua busca era limpar, era o quê? Não era. Por que tu acessava tudo isso? O meu era, eu tava recebendo essas peças, mas eu não conseguia juntar. Não sabia o que era. Conseguia. Às vezes eu conseguia, ou eu me vendo lá, eu conseguia fazer alguns, agora vendo os colapsos, mas era tanto caos, porque eu entrei dentro da energia de caos, assim, desdobramento, eu via 4, 5 ondas de uma vez, e eu fazia, não dava certo.
certo. Então, eu fui entrando, a minha mente foi pra trás e foi pra baixo. E eu realmente, eu falei assim, não é isso. E aí, na época, como você não entende, você acha que aquilo é pra você, que o universo, Deus fez esse destino. Então, teu destino é sofrer. Tu era merecedor do sofrimento, que é isso, acabou, não é pra eu seguir esse caminho. Deus tá me mostrando todos os caminhos pra eu não ficar em São Paulo, pra eu ir pro interior, pra eu largar, pra eu ir pro mato, você, sei lá, pajé, vou sair curando os outros no interior. Eu tava à beira de largar mesmo, de tudo. Foi total. Eu falei assim, meu Deus, tipo, uma vida que sempre deu certo, de repente 500 mil, meus pais foram ver depois. Nunca eu te contei isso, meus pais ficaram sabendo através dos meus depoimentos, que inicialmente, assim, minha mãe berrava assim, que é isso? Você tá expondo pra todo mundo? Eu não tô sabendo. Eu falei assim, eu não tive coragem. Aí eu fui entendendo os níveis, vergonha, culpa, uma vergonha imensa, tudo bem, tá? E dentro assim, ó, tipo, almoçando, assim, eu tô com 500 mil, não. Fazendo a pose, imagina, tá ótimo, mas dentro, urrando, assim. Então, sempre fui muito sociável e por dentro esmigalhado. Então, eu me desconfigurei, assim, entrei num caos. Então, tem 3... você me perguntou da cocriação que me lembra do início, mas tem 3 cocriações que foram muito estruturais. E essa foi, o pneu foi esse desdobramento. Eu já estava entendendo que o processo, assim, vivendo ele. Mas eu colocando atrás é algo orgânico mesmo da minha alma. Que aí teve um dia que eu tava no banheiro, assim, chorando, assim, gente, eu tentava respirar, assim, ó, minha mente girava, assim, eu dentro me dava enjoo. Minha mente girava pra cima, pro lado, me dava enjoo de estar dentro de mim. Era tanto metal que eu tinha, mercúrio, alumínio, intoxicações, então o metal, ele mexe no campo do tórax. Então eu virei para assim, no universo, e vem muito calmo, assim, lá no fundo, assim, ó, se são infinitas possibilidades, vai ter alguém que foi na frente e organizou tudo num curso mais incrível e completo, que vai ter, eu falei assim, ó, vai ter o Soul, vai ter Grabovoi, vai ter física quântica. Foi real, foi isso. Deu exatamente uma semana. Deu exatamente, gente, uma semana. Eu tava falando pra ela que eu contei a história que a física quântica também, quando eu entrei, achei incrível, mas aí na época, no caos, me deixou com mais medo ainda. De como eu vou usar isso numa roda, como eu vou falar isso com alguém. Eu tava me achando louco. Meus medos, angústias. Já na primeira aula, ela falando sobre matriz holográfica de realidade, sobre colapso de função de onda. Guardem esse termo. Foi esse termo que aí, assim, eu berrava dentro de casa, assim, ó. Isso é real, isso é muito real. Isso é muito real. Eu só fui conseguir assistir a segunda aula, eu não consegui assistir a segunda aula no outro dia. Eu só chorava. Eu passei meu plantão, eu liguei pro meu chefe, assim, ó, eu não consigo ir. O que foi? Eu não consigo ir. Eu só chorava. Então, pra mim, foi... E esse choro era de quê? Era de solução, de felicidade e entender que aí me veio aquele desdobramento. Na hora que eu olhei, falei assim, desdobrou uma onda de realidade paralela, de que é realmente o universo, desdobrou algo que vai ter dentro das infinitas possibilidades. Aí minha cabeça foi fazer assim, a solução. Então, foi em cima dessa dor e essa espelhagem de onde você chegou e no fundo que você tava e com o conhecimento que você tava adquirindo. Então, que nem você falou, então apareceu uma via. Então, é possível, alguém saiu. Então, a minha sacada realmente de eu sair dali mesmo foi quando eu comecei, mas eu ainda via tudo fundo. E aí foi não sei se foi em live, algum depoimento, áudio, enfim, vídeo que você falou, foi: se eu que sou observador, isso está sendo gerado de mim, e a minha mente está invertida, e ela gerou 700 mil reais sem eu saber de dívida, e se eu sabendo o processo, e já é o mesmo mecanismo negativo, é o mesmo mecanismo positivo, então 700 mil negativo, então se eu reverter isso pro positivo, então, nossa, sai da frente que eu estou passando. Então eu fiz assim, se 500 mil invertidos, senhoras e senhores, espero reverter isso aqui, entendeu? Foi na hora que eu disse assim, você vê o caminho, você viu, nem me mostra de uma vez, mostra em partes, senão você desiste, me mostra em partes. E aí foi indo, 4 ciclos, eu falei assim, vai ser, eu vim aqui embaixo, não foi pro dia pra noite, então vamos. Foi indo, mas foi exatamente dentro dessa dor do colapso do fundo mesmo. E nesses 4 ciclos ali que você fez, né? Já explico o que são esses ciclos aí. Mas minha curiosidade é saber o que principalmente você limpava. O que era o que tá no teu radar assim? Tu lembra agora? Era o caos, de eu não conseguir me focar. Que significado você dava pra isso? De que forma com que você fazia isso? Ou qual o significado? Então, por exemplo, eu entendi que exatamente se eu direcionasse para alguma parte da minha vida e fizesse 63 para aquilo, eu ia conseguir levantar pilar por pilar. Então, eu dizia que eu ia trabalhar uma parte da minha vida, mas que ele refletisse em todos os aspectos da minha vida. Mas aí eu comecei. Então, primeiro eu tinha feito
inicialmente eu fiz para um investimento no meu holo de 63 dias. Para que o meu investimento desse certo. E sabe o que era? Se esse investimento desse certo, eu meio que largaria a medicina. Pra viver de juros e de investimento. E não deu certo. Óbvio. É óbvio. Eu sabia. Não teria nada disso, eu não teria feito... E quem disse que não dá certo não é a cocriação que precisava acontecer. Hoje eu entendo, eu precisava de um muro. Porque se eu tivesse usado esse conhecimento pro caminho que eu queria trilhar, não teria feito minha formação, não teria feito as técnicas, todo o meu trabalho, todas essas formas. Porque agora eu sinto prazer no meu trabalho. Hoje eu entendo, naquela época eu não sentia prazer no meu trabalho. Eu queria fugir do meu trabalho. Então, hoje eu entendo nisso. Então, como eu limpava pro investimento. Aí, na hora que eu olhei pra trás, eu vi que eu limpei isso, mas eu olhei pra trás pro Rodrigo desses 63 dias, eu comecei a perceber que eu tava limpando outra coisa. Eu disse, nossa, tá aparecendo uns comandos aqui. Aí eu percebi que tinha um caminho que tava acontecendo, automaticamente ele tava fluindo naturalmente, e um outro que tava desmoronando. Eu falei assim, nossa, tem uma trilha aqui. E aí eu comecei a fazer os 63 dias para cada coisa. Então, por exemplo, quando eu entendi esse mecanismo, o próximo de 63 dias, os primeiros 21 dias, eu deixei limpar tudo que vinha dentro de mim. Então, essa situação, raiva, assim, eu vou limpar a raiva agora. Agora tá vindo, tipo, tão brigando comigo, eu vou limpar que estão brigando comigo. Eu comecei todos os eventos que aconteciam na minha vida nesses 63 dias e todo o sentimento que vinha, eu limpava, entendeu? Em cima das minhas reações e dos pensamentos que estavam vindo. Então, foi em cima dentro desse processo. Então, ele foi ficando de início caótico, difuso, depois foi pra isso. Aí, na segunda vez de 63 dias, eu limpei a minha prosperidade e minha abundância. Aí a coisa foi indo, entendeu? Quando você sentia caos, o que você sentia? Acessa o caos aí que você sentia. Sim. Quando você sente esse caos, sentia esse caos, Sim. como você se sentia? Isso, agora eu consigo ter esse domínio. É exatamente a sua mente abrindo várias coisas ao mesmo tempo. Então eu tô aqui, mas enquanto eu meditava, a minha mente ela já desdobrava eu levantando da meditação, aí eu tentava acessar, ela sentia eu feliz ou realidades de 3, 4 realidades ao mesmo tempo, aí eu olhava, eu via dívida, aí eu pensava, eu olhava, eu gordo. Onde eu olhava não tinha dentro de mim uma estabilidade de nada. Tá. Entendeu? E fecha o olho ali. Sim. E quando você tá sentindo essa confusão toda, né? O teu peso, o dinheiro, enfim, tudo mais. Como você se sente dentro dessas realidades? Naquela época, como eu me sentia, era você... exatamente comprimido em exatamente dissonância de eu não conseguir ter paz. Vai lá para tua criança, vai lá para o Rodrigo criança e busca como que o Rodrigo criança se sentiria vendo tudo isso. Defina uma emoção que vem assim, 1, 2 emoções. Qualquer uma que vem, fala. Distanciamento, naquela época. Distanciamento. E eu vou te dizer que foi exatamente esse sentido da criança, ou isso que me manteve, foi esse, eu percebi que existia dentro de mim esse núcleo que estava protegido. Então, proteção. Viu que o caos, né? O que é o caos? Era isso que eu estava buscando ali, né? O caos era essa loucura mental mesmo, né? Essa ansiedade, você usou o termo, qual foi que ele usou? Comprimido. Comprimido. Ou seja, eu estou aqui trancado, estou aqui, não consigo gritar, não consigo sair, está tudo desmoronando. Esse realmente é o caos. Só quero dar significado ao que o Rô falou, que quem está nos assistindo ou nos ouvindo, logicamente que não vai compreender, que são 63 dias. Tipo, ele mora num planeta diferente? Como se fosse fácil, né? 63 dias ali, Esse planeta tem 63 dias? Tomar um café, 63 dias. E 63 dias é a metodologia, o método Ourives Quantum Hertz, que é o programa de reprogramação mental, reprogramação vibracional do treinamento Holococriação Sonhos e Metas. Ele tem 3 ciclos de 21 dias. E o Holo 10, que é o novo treinamento 2.0, ele vem com 4 ciclos. E por que o Holo não tem o 4º ciclo? Porque eu não conhecia o 4º ciclo. Então eu ensinei tudo o que eu sabia, eu ensinei tudo que eu vivenciei. Eu tinha vivenciado até o 3º ciclo. E aí é depois do Holococriação que eu passo a viver um novo patamar.
Eu entendi que existia um outro ciclo, eu estava vivenciando uma outra situação, mas que antes eu não tinha consciência sobre ele. Tanto que eu ensino os 3. Então, o Holo 10, ele vem, né, com esse 4º ciclo, que é um ciclo que depois, nas atualizações, nas aulas ao vivo, eu falo um pouco. É o ciclo do soltar, entrar no fluxo, mas como que se faz isso realmente dentro dessa metodologia? Então, os 63 dias que o Rodrigo está falando é 21 dias para desprogramar a mente, 21 para reprogramar, 21 para programar uma nova realidade. Então, o que faz primeiro? Limpa, desintoxica, desprograma, desinstala. O quê? Tudo aquilo que desde antes de vir para a barriga da mãe, desde antes eu já venho com memória, com pré-consciente, com memória ancestral, seja aquilo que você acredita, né? Ou tem lá, né, a tua ancestralidade, ou um registro de DNA, ou, né, tuas memórias encarnatórias, não interessa qual a linha que você acredita, todas elas vão ter um nome para isso, ou você acredita em reencarnação, ou em memória ancestral, é a mesma coisa, não interfere, mas tudo isso é aquilo que eu herdei, que já vem em mim. Isso pode ser reprogramado desde que eu tenha consciência. Então, desprogramação é aquilo que vem da barriga da mãe, aquilo que vem no pré-consciente, essa ancestralidade, esse DNA, aquilo que vem lá da minha infância até os meus 7 aninhos de idade, aquilo que eu herdei, aquilo que eu fui programado quando eu não tinha consciência sobre. Então, eu desprogramo. E aí, depois, eu vou reprogramar. O que é reprogramar? Reprogramar é o programa que o meu sistema, que o meu corpo, ele foi aprendendo como realidade. O Rodrigo aprendeu que o dinheiro vem fácil, ou seja, o pai e a mãe estão ali o tempo todo, e quando ele precisou buscar, ele não sabia administrar a vida, nem quanto se gasta no mercado, nem como se paga aluguel, como que eu guardo meu dinheiro, como que eu administro meu salário. Afinal de contas, antes o pai estava ali, bancou a faculdade e estava provendo ele com uma pensão. Uma pensão não é que se fala, é uma... Mesada. Uma mesada, né? Pensão. Uma mesada. Então, como administrar isso? Ele não aprendeu a administrar realmente isso, né? Então, ele foi aprendendo, tendo crenças e foi aprendendo sobre isso, como nós, né? Temos lá as nossas crenças, nossos aprendizados, que seja dinheiro não cai de árvore, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não cai do céu, nossas crenças de que todo homem trai. Aonde que eu aprendi isso? Eu tenho que ter visto isso, ouvido isso, vivenciado isso. Então eu vou reprogramar. Então eu passo a reprogramar aquilo que eu tenho realmente consciência. E o que é programar? Programar é, agora eu estou no comando, agora eu estou no controle, e eu entendi que eu tinha um programa de escassez, mas eu escolho. Eu não quero mais, não serve mais. Então eu programo uma nova realidade. Então é isso que se faz. 21 dias limpando a mente, depois tomando consciência de quem você é, de quem você se tornou, e agora é quem eu decido ser a partir de agora. Agora eu estou no comando. Agora só vai projetar aqui, né, a realidade que eu escolher, que eu determinar. Até então, a realidade que eu estava vivenciando, causa, desordem, os ciúmes, a insegurança, a traição, o medo, a inveja, a escassez, a pobreza, era inconsciente. Eu estava cocriando a pobreza quando eu reclamava dos ricos, quando eu reclamava do dinheiro, quando eu julgava as coisas. Agora eu tenho consciência disso, então eu passo a ter controle sobre a minha vida. Então, só para vocês entenderem um pouquinho sobre tudo aquilo que nós também ficamos falando aqui o tempo todo, tornando isso mais claro. E diante disso, é o que eu realmente quero perguntar para vocês. Nós passamos, quando a gente aprende isso, uma coisa também que eu quero falar é que quando o primeiro, acho que o Rô e a Lin falou sobre isso, eu tenho o significado quando você estava falando. A primeira vez que passamos por essa dor, ela demora mais, ela é difícil. Por quê? Porque eu preciso mudar a química do meu corpo. Eu preciso mudar a minha mente, mudar a minha frequência, mudar a minha consciência, me tornar quem eu realmente quero ser conscientemente. Então, eu preciso provar que realmente eu quero isso. Então, por isso também a repetição, enfim, tudo mais. Repetir e passar realmente por essa dor. Mas a partir do momento em que isso é feito uma vez, ou pela primeira vez, e que eu tenho um grande resultado, que eu tenho uma grande transformação, o mais incrível que pareça, acho que essa é a parte mais legal. As pessoas que despertam e que passam por essa transformação que o Holococriação traz, que eu não posso falar pelos outros treinamentos, né? Você nunca mais volta a estaca zero. Nunca mais na vida. E aí, por quê? Porque quando as coisas começarem a desmoronar, que vão, para mim, como para qualquer um,
Mas qual que é a diferença? Agora eu tenho consciência. Agora eu sei o que fazer. Agora eu sei que eu tenho que olhar pro céu, olhar pro sol e dizer obrigada. Mesmo que eu tenha esquecido nos últimos dias. Então, não vai dar tempo do caos acontecer. Por quê? Porque pro caos acontecer, isso é muito legal. O caos acontece de um dia pro outro? Não. De uma semana pra outra? Não. De um mês pra outro? Não. De 3 meses pro outro? Não. De 6 meses pro outro? Não. De 1 ano pro outro? Já começou a dar problema. Olha que interessante. Olha que interessante que eu falei. Então você acabou com a tua vida de ontem pra hoje? Não. De 3 meses pra cá? Não. Pra tua vida tá um caos, você fez muito esforço. Você se dedicou muito pra acabar com a tua vida. Isso é verdade. Você se dedicou muito, que foi o que o Rodrigo falou. Então, se você fez tudo isso pra causar 500 mil reais em dívida, você tem noção do poder que você tem? Porque não foi de um dia pro outro. Você teve que ficar lá todos os dias reclamando. Você teve que ficar lá todos os dias bestemando. Você precisou ficar lá todos os dias na ingratidão, no medo, na reclamação, no julgamento. Não foi um dia, 2, 1 mês, 2 meses. Você ficou muitas horas lá. E esse também é o caminho inverso. Por que a gente tem que ficar lá? Não, mas eu vou ter que ser grato, eu vou ser positiva, eu vou ser abundante, eu vou sentir abundância, eu vou para abundância. E eu fico lá 63 dias, às vezes é mais rápido, às vezes demora um pouco mais, depende do quanto você resiste, o quanto você solta, porque o processo também é esse. Então eu vou ter que realmente mudar, eu tenho que tirar toda a negatividade daqui até preencher 100% de positividade. E aí daria um outro podcast. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar exatamente neste ponto de que nós, despertos, ou seja, o movimento de holococriadores no mundo, nunca mais voltam ao lugar aonde você conheceu Elaine Orives. Onde você acessou o conhecimento, você nunca mais volta para lá. Você nunca mais volta para o caos. Por quê? Porque para voltar para o caos precisa de muito esforço. Precisa de muitos dias, muitas horas dedicada à negatividade, à ingratidão, a uma vida pessimista. Só que quando você reprogramou a tua vida a uma nova realidade, existe uma postura de um holococriador, que é o que eu vou perguntar para vocês. Diga, o que é essa postura? Não existe um manual. Cada um vai desenvolver as suas próprias habilidades, que seja ser grato por ver a comida, passar por Eu agora passei pela Cracolândia, assim que se fala? Gente, eu fiquei em choque. A única coisa que eu conseguia fazer olhando para aquilo, que meus olhos encheram de lágrimas, eu dizer, meu Deus, obrigada, meu Deus, obrigada. Eu não conseguia parar de dizer obrigada. Isso é uma postura de um holococriador. Então nós temos posturas, nós temos comportamentos diante das coisas do dia a dia. Então, mesmo que as coisas pioraram um pouquinho, e se piorar faz parte do meu comportamento, eu desequilibrei um pouco, eu deixei de ser a minha alta frequência e baixei um pouco a minha frequência, nunca mais volto ao caos. Por quê? Porque eu sei o que fazer. É aqui que eu queria chegar. Eu sei o que fazer, eu sei que técnica usar, eu sei que ferramenta usar, nem que seja de emergência. Eu tô na UTI, mas eu sei o que fazer agora. E depois eu compro o treinamento da Elaine, eu vou lá e começo a fazer a Space, eu começo a fazer o holo, e aí todos os dias eu vou voltar pra lá. Mas esse que é o ponto. Que remédio que eu vou tomar agora? Tô aqui, meu Deus, que remédio eu vou tomar? Então, a analogia seria, que remédio eu vou tomar? Eu vou fazer uma técnica Hertz, eu vou fazer uma gratidão, eu vou dormir fazendo minhas visualizações, eu vou acordar fazendo visualização. Eu tenho uma mochila de ferramentas para sair daquele local, daquele conflito, daquele problema que aconteceu imediatamente. Depois eu volto a me alinhar. Mas é essa pergunta que eu quero fazer para vocês. Qual é a mochila de ferramentas de vocês? Quais são as técnicas que vocês têm nessa mochila? Porque cada uma tem as suas. Eu tenho as minhas preferidas. A gente sabe quais são as que dão mais resultado para nós. Então eu quero saber disso. Como é viver um estilo de vida de um holococriador? Isso é um estilo de vida que você passa a ser grato, você passa a contemplar, apreciar, dar atenção para as pessoas, sei lá, né? Um estilo de vida. Mas dentro desse estilo de vida que hoje vocês vivem, nessa mochila de ferramentas que você pode sacar aqui, eu tenho a minha UTI aqui dentro de mim, minha farmácia da alma dentro de mim. Quais são essas ferramentas? E aí com essa perguntinha a gente vai para o final aqui do nosso podcast de hoje. Então quero com que vocês compartilhem com as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo qual é essa mochilinha, esse equipamento que vocês têm à disposição de vocês. Antes disso, eu queria então complementar, dar um exemplo do que você acabou de ensinar a gente. Que quando você já tem essa consciência, por mais que você dê uma caída, você sabe
as ferramentas. Vou dar um exemplo. A gente costuma comer um arroz oriental, que é um pouquinho mais papado que o brasileiro. E minha filha está acostumada. Só que esse arroz realmente tem um custo mais alto, enfim. E meu marido um dia decidiu que não, a partir de agora a gente vai adotar arroz brasileiro. E minha filha não gostou de jeito nenhum. Se fosse eu, antigamente, eu teria xingado o marido, teria falado, cadê a prosperidade? Como assim? A filha quer, compre. Não, eu simplesmente falei pra minha filha, agradeça, é arroz igual, vai sustentar a gente. Então, mudei essa consciência, né, através dos seus ensinamentos. E o significado que demos para as coisas. Exato. Muito legal. Eu teria realmente xingando muito o marido por causa disso. E sobre as ferramentas, claro, Hertz e Ho'oponopono, que me salvam muitas vezes. Muito bom. Elaine, acho que a gratidão, com certeza, muda muito o nosso foco. É incrível como a gente não agradece, né? É muito incrível. E acho que eu deixei também de julgar tanto, apesar da minha profissão, que é julgar. Não tem como. Mas eu decidi que eu vou julgar só Julgadora. fatos. Eu julgo fatos e o processo. Sim. Não julgo mais pessoas. Sim. Não é fácil, porque a gente vê alguma situação, alguém brigando com alguém, puxa, mas ele tá brigando. Aí, opa, Isso. não tenho que julgar. E é bacana quando a gente sempre... E isso também é inerente a mim, né? Eu também julgo, claro. Eu sempre quero me portar como um ser humano igual a todo mundo. Mas na hora que vem o teu piloto automático, que é julgar, que é um comportamento inerente ao humano, aí vem também, é o se colocar no lugar do outro. E é incrível como eu sempre consigo entender por que aquela pessoa, por pior que seja o comportamento dela, por mais desprezível que seja o comportamento dela, desprezível pra quem? Pior pra quem? Sim. Pra mim. Mas ela tá fazendo isso porque, pra mim, ou seja, modo de falar, né? Mas ela está fazendo isso consciente que é o pior dela? Não, ela está agindo aonde? No melhor dela. No melhor que a consciência dela é capaz de fazer. Então, o se colocar no lugar do outro, olhar com o óculos dele. Por que ele tá agindo desse jeito? Por quê? Porque todo mundo age no seu melhor. Mesmo a pessoa que estiver julgando o outro, que estiver fazendo mal pro outro, mas ela tá fazendo mal conscientemente que aquilo é um mal pro outro? Não, ela tá se defendendo, ela tá olhando com o óculos dela, de quem foi traído, enganado, sei lá, ou a consciência do que ela foi educada, aquilo pode ser uma crença, mas ela está fazendo porque ela é do mal? Meu ponto de vista, não existe pessoa do mal. Existe o quê? A ausência do amor, a ausência da bondade. Pra mim é isso. Por quê? Porque por que ela agiu daquele jeito? Ela está agindo no melhor dela, de acordo com o quê? Com os livros que ela leu, com os treinamentos que ela fez, com a educação que ela recebeu, com os pais que ela teve, com o local onde ela foi educada, onde ela nasceu, e com que óculos nós vamos olhar? Com os livros que nós lemos, com a faculdade que nós fizemos, com a dor que nós passamos, com a escola que nós estudamos, com a educação que nós recebemos. Se eu recebi uma educação de honestidade, no qual eu nunca abri a carteira do meu pai, como que eu olho para a desonestidade? Mas a pessoa entende que ela está sendo desonesta? Ela entende que a atitude dela, talvez não. Talvez ela está fazendo aquilo porque é um comportamento natural para a educação que ela teve. Ela não vai classificar aquilo. Então, o ponto é, todas as pessoas agem sempre na sua capacidade máxima, dentro da consciência que ela tem. Que pode ser, pra mim, olhando aquilo, desprezível, ou seja, nossa, mas pra ela está fazendo o máximo que ela sabe que ela pode. Então, isso nos anula do julgamento. Né? Isso anula realmente o julgamento de pessoas, mas inerente ao comportamento humano, sempre vamos, de uma certa forma, olhar com esse óculos. Mas aí vem a consciência. A Matrix ou o zumbi vai fazer o quê? Vai agir desse jeito. E quem é o desperto? Quem é o holocriador? Ele vai... Opa, peraí, mas... Como que eu consigo? Eu tenho um exemplo muito... Vamos lá. Saiu da minha empresa um funcionário. Me processou. Como que eu olho? Vou dar um exemplo, tá? Eu fiz de tudo por essa pessoa. Eu ajudei essa pessoa, eu dei emprego pra ela, poderia ter demitido ela 3 anos antes, fiquei aqui segurando, fiquei dando oportunidade, fiquei ajudando. Chegou um momento que não tenho mais o que fazer, essa pessoa não está rendendo, tá dando resultado, eu vou demitir. Beleza. Essa pessoa, aos olhos dela, de quem foi demitido, de quem tinha uma expectativa, de quem tinha, né, os seus óculos, como se sentiu? Se sentiu lesado, vamos supor, ou sei lá o que é. Essa pessoa vai e me coloca na justiça. Ela fez isso baseado no quê? Na expectativa dela, nos valores dela, naquilo que ela, no óculos que ela está olhando. E eu, quem está certo, quem está errado? Ninguém está certo, ninguém está errado. Eu estou certa.
Mas ela também está, tanto que ela agiu desse jeito. Então, o que é o seguinte? Como que eu olho para os óculos dela? Por que ela está agindo desse jeito? É alguma coisa comigo? Ou é alguma coisa com ela, com os valores dela, com a expectativa que ela tinha, com como ela se sente com a expectativa que ela tinha? Ah, não fui valorizado, mas não foi valorizado baseado no quê? Ah, na expectativa que eu tinha de que essa empresa iria, entendeu? Então, ela está agindo da capacidade máxima dela. Faz sentido o que eu tô falando? Total. Então, quando nós olhamos com os olhos das outras pessoas, mas as pessoas não fazem isso. Nós estamos olhando só com o nosso. Mas por que o outro está agindo daquele jeito? Mas quando eu saio daquela situação e eu volto me centrando realmente na minha vida, e se eu fico lá angustiada, falando mal da pessoa, eu estou criando aquilo que eu desejo para ela, para mim. Então, limpar essa situação, anular o meu julgamento, corta a energia que liga as duas pessoas. Ela vai retornar para ela o que ela está fazendo, para mim quem eu sou. Se eu ficar focada em destruir ela, eu estou destruindo a minha vida. Se eu ficar focada realmente em fazer aquilo que é certo, agir conforme aquilo que é certo, eu estou criando aquilo para minha vida. Então isso também é importante. Eu acho que essa consciência de anularmos realmente o julgamento, para isso tem que ter consciência que as pessoas nem sabem que estão julgando, mas compreender o ponto todo mundo age no seu melhor. Todo mundo age na sua capacidade máxima. Pode me julgar como mãe. A pessoa não nos julgar como mãe. Em algum momento nós erramos com a consciência que fomos uma mãe ruim? Não, a gente todos os dias ao acordar ou dormir, estamos agindo no nosso melhor. Mas as pessoas vão falar de acordo com as crenças dela, com a expectativa que elas têm de qual que é o arquétipo de mãe, o que é o arquétipo de marido, né? Nós julgamos os nossos relacionamentos baseado no quê? Baseado na expectativa que eu tenho do marido que eu quero ter ao meu lado, e não em relação àquilo que ele está sendo. Ah, não está sendo um bom pai, mas ele não está sendo um bom pai, ou o arquétipo de pai que eu tenho dentro de mim é que é um pai melhor. É que deveria fazer isso. É que deveria fazer aquilo. Ah, então eu estou julgando a expectativa que eu tinha do arquétipo de pai que eu gostaria que meus filhos tivessem. Feito, você. Qual que é a tua mochila de ferramentas quando o Rodrigo tudo desmorona, que o Rodrigo vai lá buscar na mente dele, caramba, eu preciso fazer algo agora. Você tocou num ponto que acho que é um desses medos que a gente vai limpando e vai entendendo na mente, é o medo de voltar naquele caos. De que ele possa acontecer e sentir e viver aquilo de novo. E é exatamente isso, não volta como se eu tivesse medo de eu voltar na minha infância? Ou medo de eu voltar quando eu comecei a faculdade? Não, enquanto eu tiver consciência, é um tipo de aprendizado que é você esquecer como andar, esquecer como respirar. Quer ver, segura o que tu tava pensando. É como se eu agora pensasse assim, eu bilionária, vou ficar bilionária? Não vou. Sim. Não vou. Eu preciso vibrar nisso, eu preciso ser isso e ficar ali, me dedicar a essa energia. Aí eu vou. Então significa o quê? Quando eu volto lá e eu acesso aquela Elaine ferida, eu tô cocriando isso? Não, eu vou ter que vibrar ali nessa Elaine coitadinha, miserável, rejeitada, abandonada, eu vou ter que fazer muito esforço. Porque pra acabar com a nossa vida, lá no jeito que você estava, cara, foram anos você criando aquilo. O universo é inteligentíssimo. Ele é incrível. Quanto mais você aprende, quanto mais você estuda isso, mais incrível é. É por isso que a pessoa fechou, tá lá no primeiro dia de curso, fiquei rica? Não ficou. Não. Mas qual é a possibilidade de você não ficar se esse é o teu desejo? Essa rede neural, você aprender a sair de você. É você aprender a sair de você. E é exatamente isso que ela tá falando, gente, porque eu tava lembrando que uma dessas dores que eu vivi durante muito tempo, essas dores e não conseguia sair, semana passada, é como se eu tivesse relado lá, foi um segundo, assim, oi! Aí eu fiz um desdobramento assim, mano, eu teria ficado semanas aqui, semanas aqui até aprender, equilibrar e a mente ali girando. Na hora que eu fiz esse movimento, assim, oi! Eu falei assim, é isso que ela tá falando. Então, eu trisquei no campo, mas depois que eu trisquei, eu falei assim, eu não tô mais aqui, eu posso acessar ele, lembrar dele, como se você tivesse lembrado de um dia que você ficou triste, mas eu não sinto mais isso. Então, ela dá exatamente esse exemplo. Você bate e fala assim, eu não tô mais ali. Você, tchau. Você fazer uma espiral dentro de você, depois você voltar dentro de você, mas você tá com outra consciência, que é isso que ela tá falando. É exatamente isso. A partir do momento que você aprende e você tá agora nesse desenvolvimento em cima dessa estratégia, então eu consigo ver quando a minha vibração, porque você vai se autoconhecendo, para você sair disso, como funciona a sua mente. Eu vi isso uma vez de um professor que é exatamente isso. Segundo dia você chegar numa sala, você tiver com bafo, hálito, o seu nariz não vai sentir o seu hálito.
mas as pessoas que estão em volta vão sentir. Então, é muito fácil. Você exatamente... A gente vem numa programação. Lembra que eu falei pra vocês de um capacete? Ele está programado para fazer isso. Não é você, não é sua culpa. Ele está programado para isso. Então, naturalmente, a gente julga. Então, eu como médico, você também como juiz, é naturalmente a nossa profissão. Eu falei assim, eu consigo apontar os defeitos e analisar perfeito em 5 segundos, entendeu? Doenças, medos, angústias, blá, blá, blá. Mas eu falei assim, é fácil apontar, né? Fácil assim, mas tem 3 voltados para você. Tá vendo quando você faz assim? Tem 3 voltados para você. Então, é fácil você ver quando a pessoa tá com bafo. Mas você traduzir isso como, por exemplo, os seus pensamentos. Você tem que aprender a sair de você para você observar você. Então, nessa caminhada, quando eu tava lá no fundo, era isso que você falava. Eu falei assim, você tá sentindo a fossa, mas pra mim, os meus segredos era eu trabalhar essa minha questão da criatividade e eu ser um ator. Então, exatamente, na cocriação do desdobramento, existe essa pergunta que desdobra todo o processo. Como eu me sentiria se aquilo já estivesse acontecendo? Essa é a pergunta de 10 trilhões de reais do curso inteiro. Assim, como eu me sentiria se aquilo já estivesse acontecendo? Porque quando eu te falo assim, você tem que ser... Ou você tem que vibrar como... Até o fato de você falar, olha, você tem que ser... Aí vem na mente assim, ó, mas ser o quê? Como assim, ser o quê? Você tem que ser... Mas ser o quê? Ninguém tá te ensinando a ser. Você tem que ser, você tem que soltar. Não vinha. Então, você ter algo que exatamente... A pergunta desdobra exatamente como eu me sentiria. Então, eu vesti um ator, entendeu? Acordei assim num dia assim, tipo, a visualização do bigodinho, assim, ó. Nossa, tipo, com 500 mil, eu tô com 10 milhões na minha conta. E na minha cabeça mental, assim, não tô, mas eu fui forçando viver isso e eu comecei forçado mesmo, assim, naquela fossa exercer gratidão. Forçado mesmo, assim, ó. Você é médico, você é inteligente, você conseguiu, você afundou, mas olha a tua família, olha a tua história, olha, você chega em casa, você tem prato. E era isso, entendeu? Na medicina, você leva cada chilapada que você chega no hospital, a mulher ali, toda aquela doença e tal, acabar naquela viagem inteira, você sair assim, ó, meu Deus, e aí as histórias de dor, eu saía agradecendo, eu falei assim, nossa, eu não tenho problema, eu falei assim, senhor, que é 500 mil, fica de boa, nós vamos resolver. E hoje a técnica, ó, nem falar, o olo, e aí eu uso uma técnica que chama cachoeira de bênção. Então, eu acordo, eu visualizo que tem literalmente uma cachoeira na minha cabeça, água mesmo, como se eu estivesse assim, em volta de mim, eu andando, e bênção, assim, ó, transbordando bênção. Então, é bênção grudando na minha cabeça, bênção grudando no meu pé, na minha mão. Aí ele começa assim, eu tô grudado bênção, eu começo a jogar na casa, bênção na rua, o dia que eu sinto que tá mais pra baixo e tem muita coisa acontecendo. Então, assim, já que vai estar criando onde eu tô ressonando, então eu visualizo, porque é difícil depois você, já que você tem vários pensamentos no dia, de você fixar em um. Porque é exatamente isso. Mentes rápidas ou mentes que pensam muito, você tá pensando aqui, daqui a 5 minutos você tá pensando outra coisa, você tá acessando outra coisa. Então, eu visualizo como se fosse uma cachoeira em volta. Então, eu vejo os pensamentos na cachoeira. Então, assim, ó, isso, esse pensamento com bênção, esse pensamento com bênção, bênção. Então, eu fico fazendo o dia inteiro bênção. Aí chega de noite, assim, já na cabeça, assim, ai, bênção. Aí, quando eu ver, eu já não tô mais pensando aquilo, não tô mais sentindo nisso. E eu fico literalmente molhando toda a imagem como se fosse essa cachoeira. Muito bom. O que eu faço para finalizar? Eu não levanto da cama em nenhuma das hipóteses, jamais, sem visualizar, porque as primeiras horas, os primeiros minutos do dia determinam o que vai acontecer durante o dia. Uma vez quando você acorda de manhã, não há um manual para aquilo que vai acontecer, está nas infinitas possibilidades. Então, meu comportamento, meus primeiros pensamentos, meus primeiros sentimentos, minhas primeiras programações, elas estão direcionando não apenas o destino daquele dia, como dos dias seguintes. Então, eu tenho essa rotina, e assim como adormeço sempre também pensando nos meus sonhos. Mas uma coisa muito legal é que às vezes, esse é o grande bingo, assim, né? Às vezes, quando eu acordo de manhã, o pensamento ele fica padrão, ele fica piloto automático, é sempre o mesmo. E às vezes, aí é sempre a consciência. O piloto automático é a nossa programação. Então, você sempre vai estar no piloto automático. E o que é a consciência por trás disso, né? O que o Holococriação te traz, o que esse podcast te traz? Te traz tornar consciente lembrar que eu estou no comando de tudo. Policiar os meus pensamentos. Então, às vezes, eu acordo de manhã, isso às vezes, porque é piloto automático. Então, hoje de manhã eu fiz isso. De projetar
eu chamo de mini-universos. O que são mini-universos? Opa, aqui tem um universo. Nesse universo, Elaine está fazendo tal coisa. Opa, aqui tem outro. Nesse universo, sabe as infinitas possibilidades? Existe um universo que você já é isso. Que você já é isso. E toda vez que eu amplio os meus pensamentos, toda vez que eu projeto novos pensamentos, eu estou criando novas realidades. Seja algo que eu queira muito, seja algo que eu estou simplesmente plantando. Imagina que você tem lá o teu canteirinho e você plantou hoje moranguinho. Você pode plantar moranguinho todos os dias. Como você pode pensar, opa, mas tem um cantinho aqui para plantar maçã. Eu posso plantar aqui cebola, sei lá, né? Vou plantar aqui cebola no bom sentido, né? Porque eu já pensei num molho maravilhoso cachorro-quente. Porque eu pensei na salsinha, nos temperinhos, né? No sentido de temperos. Fez sentido o que eu tô falando? Eu vou ocupar esse terreno, esse poder todo desse terreno aqui, analogicamente falando, e vou plantar aqui minha laranja todos os dias, mas como eu também posso criar novas realidades, novos futuros. Então isso também é muito legal, a gente lembrar disso, de estar pensando em novas possibilidades o tempo todo. Seja você esquiando na neve, seja você, não quero ter um relacionamento nesse momento. Ok, mas visualiza você com um relacionamento, pega um cantinho lá do teu dia para projetar novas realidades. Então isso é muito legal também. O que muda a minha realidade instantaneamente? Uma música, uma frequência, uma música. DNA Trance tá aí para isso. Então isso muda. Se eu estiver aqui, independente do meu estado emocional, instantaneamente eu consigo mudar a realidade. A visualização, sem dúvida, a visualização te coloca sempre no controle da tua vida. São as ferramentas que nós temos aí, como a técnica Hertz. A técnica Hertz, ela tem esse poder todo porque ela não apenas elimina aquilo que está me angustiando, aquilo que de uma certa forma possa estar me atrapalhando, como criando conscientemente aquilo que eu desejo. Em vários estágios, não precisamos eliminar nada, né? Já passei pelo processo de limpeza. Então, ela passa a ter um poder ainda maior, que é determinar o teu eu sou rico, sou grato por ser rico, a visualização de riqueza, o toque dos meridianos que a técnica tem. Meridianos são pontos, né? Que na acupuntura sem agulhas, nesses meridianos é colocado agulha. E isso estimula os nossos centros emocionais. E no EFT, por exemplo, que a técnica Hertz utiliza alguns meridianos, o que nós fazemos? É a forma com que você tem de dissolver os estados emocionais através da corrente sanguínea, como também potencializar, ativar esses meridianos, entrando o teu corpo em harmonia, em estado realmente de equilíbrio, né? Porque todos eles, ao serem estimulados, ou com agulha ou com estímulo, eles vão entrar nesse alinhamento, digamos assim. Então, isso faz com que... eu acho que o ponto principal é o que eu vou falar agora. Ao fazer a técnica Hertz, ao fazer uma técnica, principalmente a técnica Hertz, que foi o que a gente falou aqui o tempo todo, o que faz com o teu corpo? Ele restabelece a homeostase do corpo, o equilíbrio do corpo. Então, eu posso estar numa crise de estresse, uma crise de angústia, alguma coisa acontecendo no meu trabalho, na minha casa. Como que eu me reequilibro? Como que eu me reestruturo? A técnica Hertz faz isso. Restabelece a homeostase do corpo de que forma? Tanto através dos meridianos, os comandos verbais, a visualização que você vai fazer, a visualização de eu de futuro, que é projetando aqui quem realmente você quer se sentir, como você quer se tornar, como que você quer terminar essa técnica, a conexão com o eu sou, o alinhamento com a fonte. Então isso reequilibra os nossos chakras, nossos centros de poder, nossos meridianos, traz o meu corpo de volta à ordem, que é o quê? Quando você está em desequilíbrio, o que acontece com o teu corpo? Produção de cortisol. Então você desestrutura total, o corpo começa a acender um alerta, opa, vai morrer, vai desmaiar, tá acabado, né? Porque o cortisol é a crise de estresse. Então eu vou para a técnica Hertz. O que a técnica Hertz começa a fazer? Ela começa a alinhar ou equilibrar, tem várias formas que eu poderia falar, mente, cérebro e corpo, aonde a mente vibra numa frequência, o coração numa frequência, meu corpo numa frequência. Se eu estou numa crise de angústia, de estresse, briguei, sei lá, tô aqui preocupado com as contas, meu coração tá assim, minha mente tá assim, meu corpo tá produzindo cortisol. O que é o meu trabalho? Meu trabalho é mostrar pro meu corpo, tá tudo bem, calma, tá tudo bem. De que forma com que eu aviso o meu corpo que está tudo bem? Produzindo
ocitocina, serotonina, noradrenalina, dopamina. De que forma que eu faço isso? O inverso do cortisol. Então eu preciso restabelecer o equilíbrio. Eu preciso mostrar para o meu corpo que está tudo bem, porque ele entrou em alerta, ele entrou em caos. Então a técnica Hertz me traz esse equilíbrio, essa frequência harmônica, essa coerência harmônica, essa coerência cardíaca. Então eu vou estar alinhando minha mente, meu coração e o meu corpo na mesma frequência. Isso restabelece a homeostase. E para isso utilizamos os meridianos, o comando, a gratidão, a afirmação. Eu vou limpar aquilo que está me deixando tensa. Eu vou visualizar aqui meu eu do futuro, meu eu ideal, como que eu quero me sentir, como que eu quero que essa situação aconteça. Quando acaba a técnica, eu me conecto com o Criador, com algo, vocês podem chamar de fé, pode chamar de qualquer coisa, me conecto aqui com a fonte, alinhando o meu corpo, né? É como se fosse terra, eu e céu. Olha que lindo. O céu, o cosmos, eu aqui como um ser humano e a terra. Então esse aterramento, esse alinhamento, olha que lindo. E isso é, em poucas palavras apenas, o que nós falamos aqui até agora. Então, gente, eu quero com que vocês deixem aqui um recadinho final para finalizarmos mesmo. E a minha pergunta para vocês é o que vocês fazem para elevar e manter a frequência de vocês, que esse é o nosso aprendizado diário. E com isso, nós vamos nos despedindo aí de vocês que nos ouviram, nos assistiram. Vamos lá. O que vocês fazem para manter frequência? Eu vou dar um exemplo, então. Como que um ano atrás, a Jaque, na verdade, né, me convidou para fazer live de depoimento para você. Eu queria muito dar depoimento para você e eu sabia que tinha que levantar a frequência. E o que eu fiz? Eu fui pegar meus contatos, algumas pessoas gigantes, e uma dessas pessoas foi o Isao, né? Isao Imamura. Eu sabia que fazendo live com ele ia levantar muito a minha frequência. E dito feito, levantou tanto a minha frequência, na mesma semana já que me convidou para fazer a live. Eleva a frequência e sintoniza aquela realidade. Que lindo, muito lindo. Você? Eu ouço músicas, como você falou. É lindo, é incrível, e é engraçado, né? Que eu deixo o universo me levar. Então, às vezes, tem momentos que eu preciso ouvir áudios da Elaine. Tem momentos que o YouTube me aparece uma música clássica. Então, acho que a música... durante o dia eu estou, sei lá, ou desfocada, ou muito ansiosa, minha mente quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo, eu preciso parar. Basta eu parar aqui, fechar os meus olhos... É incrível, eu volto pro centro. E não adianta permanecer ali porque você não vai render nada, não vai fazer nada. Seja eu querendo fazer 1000 coisas, seja eu preocupada porque tem muita coisa, ou angustiada, uma situação aconteceu, um desconforto com alguém, sei lá, com o eletricista, modo de falar. Eu preciso, basta eu sintonizar, alinhar, ou fazer uma técnica Hertz mentalmente, seja, às vezes eu só comando, eu te amo, sinto muito, perdoa, sou grata, me amo, né, me aceito, me perdoa, às vezes mentalmente, só repetindo os comandos, porque eu só quero ficar quietinha, mas é incrível como eu volto e aí rendo em 10 minutos mais do que aquela hora toda. Então temos recursos, temos ferramentas, isso é mais incrível quando a Matrix está lá sem saber o que eu faço, o que fazer aqui, e continua lá naquele caos. Então acho que isso, esse movimento do holococriação nos dá o controle, nos coloca no comando de nossas vidas. Rô, você? Exatamente isso também. A gratidão, música e escrita. Mas dependendo do momento eu tenho que parar e eu tenho que zerar. Porque se eu deixar, eu percebo que vai tomando conta. Então, esses mecanismos são poderosíssimos e você entender teu fluxo e suas técnicas é fundamental. Bom, gente, é isso. Obrigada, querido. Eu que agradeço, obrigada, gente. Mesmo. Obrigado. Cris, muita gratidão. E a Aline, grata. Eu tenho certeza que as histórias de vocês, tenho certeza que a sensibilidade, né, de vocês contribuírem, de vocês estarem aqui dividindo as histórias de vocês, como o Rô falou, né, a mãe dele descobriu, ele dando depoimento, que é isso, né, tô falando uma coisa dessas. Então, tem que ter muita coragem, tem que ter muito amor, para poder realmente vir aqui, se abrir, falar, sabendo que expondo isso, falando isso, vai salvar outras vidas, vai transformar a vida de pessoas. Não é mais sobre nós, né? É sobre aquilo que as nossas histórias, que aquilo que nos transformou pode fazer pela vida do outro. Porque se nós hoje estamos vivendo isso, foi a história de alguém que nos motivou. Foi ouvir um depoimento e falar, cara, eu também consigo. Cara, eu também posso. Então, sim, a nossa mente funciona através deste
comando também. Então eu tenho certeza que a história de vocês aqui hoje vai mudar, vai transformar muitas vidas, e sou muito grata realmente por vocês aceitarem o convite de estarem aqui dividindo a história pessoal de vocês, da família de vocês, as cocriações de vocês, para servir de inspiração para o mundo lá fora. Então, muita gratidão. Eu que agradeço, Elaine. Mesmo. Agradeço mesmo. Que a história realmente de vocês possam curar, salvar, transformar milhões de pessoas. Eu agradeço com muito amor mesmo. Eu que agradeço. Muita gratidão. E vocês que nos ouviram, vocês que assistiram, eu tenho certeza que foi realmente transformador, porque ouviram uma história real, ouvir que somos reais, que apenas fazemos coisas diferentes de você, que não tem talvez o conhecimento que aprendemos, não nascemos sabendo disso, né? Eles acabaram de falar, aprenderam isso há poucos anos, aprendem o tempo todo, continuam estudando. É a única diferença que separa nós 4 aqui hoje de você. É o que nós sabemos fazer com aquilo que está acontecendo, mas aquilo que está acontecendo na tua vida acontece todos os dias na nossa também. Nós somos iguais a você. Então, que esse podcast, transformando vidas, impactando pessoas, possa ter impactado a tua vida com significado, trazendo esperança que você pode mudar a tua realidade também, trazendo a fé que você também pode, afinal de contas, somos iguais, estamos embaixo das mesmas leis universais. Então, que isso leve para o teu coração a certeza, principalmente, de que a vida é incrível e que você merece. Então, agora chegou a tua vez. Eu quero com que você comente aqui abaixo, esteja onde estivermos nesse momento, mas que você comente a tua história. Compartilha comigo a tua história, aquilo que você... Lembra que eu perguntei para eles em que momento que a tua história se conecta com a minha? Então, o que fez você chegar até aqui? Como que você acessou e sintonizou esse podcast? Seria acaso? Não. Não somos filhos do acaso. Somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, existe algo por trás de tudo aquilo que está acontecendo, que você tenha encontrado ao menos o caminho ou as respostas que você buscava para ter sintonizado e acessado o podcast de hoje. E agora chegou o teu momento de comentar aqui abaixo. Conte pra gente. Comente o que eles falaram que foi importante para você, que eu tenho certeza que vai validar a presença deles aqui. Então comenta aqui o que você mais gostou, o que eles falaram, que nós falamos, conectou com a tua história. Ok? Gratidão de luz, gratidão com muito amor. É isso. Um beijo de luz. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais 2 sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você.